Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô aqui de novo para te responder 50 questões sobre oração subordinada substantiva. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como é que é uma análise rápida delas. Vamos lá? 50 questões sobre orações subordinadas substantivas. Vamos lá fazer a análise. Bem rapidinho, ok? Eu nem vou ler tudo, eu só vou classificar e passar para outra utilizando o método SVC, ok? Ó, espero que venhas hoje. Eu espero, eu é o sujeito, espero é o verbo, e aqui a gente traz o traço, a gente está faltando um complemento. O complemento de um verbo transitivo direto só pode ser o objeto direto. Então, essa daqui é a objetiva direta. Próxima. Meu desejo já é o nosso sujeito, o é o verbo, e aqui um traço, depois de um verbo de ligação, sempre vem um predicativo. Então, aqui nós já temos a classificação, oração subordinada substantiva predicativa. Próxima. Marta não gosta, Marta, é o nosso sujeito, não gosta de. Aqui nós temos o verbo, aqui nós temos o que, e presta atenção, nós temos um de aqui, uma preposição que nasce do gosta. Logo, nós temos um verbo transitivo indireto, e aqui é um objeto indireto. Logo, essa daqui é a objetiva indireta. Vamos para a próxima. Os homens sempre se esquecem. Os homens sempre vai ser nosso sujeito. Aqui nós temos o verbo, se esquecem. Nós temos o que? A gente faz o traço sempre. E aqui você pode ver que está faltando o complemento. É o complemento deste verbo, que também tem uma preposição que nasce de um verbo. Logo, também ela é objetiva indireta. Próxima. E no fim, declarou-me. Nós temos o verbo aqui, fazemos o que, o traço antes do que. Ele declarou-me, no caso aqui. Ele é o sujeito, declarou-me. E no fim, ele declarou-me. E aqui nós vamos ter justamente o complemento deste verbo aqui. Ele declarou-me. Declarar é um verbo transitivo direto, então esse daqui é o objeto direto dele. Ela é objetiva direta, a classificação, ok? Tudo isso daqui equivale a objeto direto. E olha só, continua. Que eu tinha medo de. Aqui nós temos uma nova frase. Olha só, o eu é o sujeito, o tinha é o verbo, o medo vai ser o complemento desse verbo, né? E aqui nós temos um de que nasce do medo, que é um nome. Então, essa daqui vai ser completiva nominal. A primeira é objetiva direta e a segunda é completiva nominal. Vamos lá. Considerei eu, sujeito, verbo considerei, por fim, e aqui que. E aqui esse já é o nosso complemento. Como você pode ver, não tem preposição, logo é um objeto direto. E aqui ela é objetiva direta. Próxima. Nós temos o verbo é muito bom vai ser justamente o nosso complemento. E quem está faltando? Sujeito. Então essa é subjetiva. Sujeitiva, eu ia falar, é subjetiva. Geralmente, quando começar de um verbo de ligação, vai estar faltando o sujeito, e a subjetiva, vou colocar aqui. Não sei, eu é o sujeito, eu não sei, verbo. Aí, olha só, aqui tem o se como conjunção integrante, a gente marca aqui antes dela. Eu não sei isto, se o vinho está bom. Aqui, no caso, vai ser um objeto direto também. Quem sabe, sabe alguma coisa. E logo ela é objetiva direta. Próxima. Só me interessa saber uma coisa. Onde moras? Aqui nós temos uma pontuação. A única subordinada substantiva que tem pontuação é a apositiva. Você pode ver que aqui não tem a conjunção integrante. No entanto, nós temos o verbo aqui também, e nós temos uma dependência sintática, que é a característica principal das subordinadas, e é justamente essa segunda oração a explicação da primeira, ok? Meu desejo, já é o nosso sujeito, é verbo, e aqui já tem o que. Depois de um verbo de ligação, só pode ser um predicativo. Logo, essa é predicativa. Próximo. Desejo-te, eu desejo-te isto, que sejas feliz. Aqui nós já temos aquela estrutura dois pontos mais que indica que ela é uma apositiva. Lembre-se de que tudo passa neste mundo. Coloco aqui o traço antes do que. Lembre-se você de que, no caso, nós temos o você de sujeito, nós temos esse verbo, e aqui nós temos um de nascendo de
um verbo, logo aqui vai ser um objeto indireto. Ela é objetiva indireta. Você tem que ter cuidado com esse verbo lembrar, porque você pode lembrar algo, mas você pode lembrar-se de algo. É um verbo pronominal, que ele pode vir com um pronome junto dele. Esse se aqui, ele faz parte do verbo, ele não é conjunção integrante, ele não é partícula passivadora, ele não é índice de determinação do sujeito, coisas que o se pode ser. Não, ele é simplesmente um pronome que faz parte do verbo lembrar. Quando ele estiver junto com o verbo lembrar, é obrigado ter uma preposição de. Agora, quando ele não estiver com lembrar algo, aí não vai ter o de. E aqui, com o de, ele gera um objeto indireto. Sou favorável, eu, sujeito, sou verbo, e o favorável é o nosso complemento. E aqui nós temos uma preposição antes do que está ligada justamente ao complemento, que é o nome. Então, essa é completiva nominal. Você pode ver aqui na completiva nominal que o SVC ele fica completinho. Ela, sujeito, tinha verbo, a certeza, complemento. E aí faz um risco aqui antes do que, nós temos o de nascendo de onde? Do complemento. Logo, essa também é completiva nominal. Próxima. Não queria, eu não queria, sujeito, queria verbo, queria isso, né? Que era o objeto direto, porque não tem preposição. Logo, essa é objetiva direta, sem preposição. É o complemento que está faltando. Queria saber, eu, sujeito, queria verbo, queria saber, no caso, é uma locução verbal. Aí o se vai ser a nossa conjunção integrante. Eu queria saber isso, se alguém tinha estudado. Essa também vai ser objetiva direta, não tem preposição e é o complemento que está faltando. Então, ela é objetiva direta. Eu estou, sujeito, verbo estou, seguro, complemento. E aqui nós temos um traço antes do que e um de que nasce do complemento, logo, completiva nominal. Lembro-me de que, traço aqui, nós já temos o verbo. Eu lembro-me, é o sujeito, eu lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Aqui nós temos o de nascendo do verbo, né? E está faltando justamente o complemento. O complemento de um verbo transitivo indireto é o objeto indireto, logo essa é a objetiva indireto. Era, começou com o verbo, preciso, complemento, traço que, está faltando justamente o sujeito do era, logo o sujeito é que ninguém desconfiasse. Era preciso isso, que ninguém desconfiasse. Isso era preciso. Subjetiva. Comentam que ele não ata nem desata. Comentam, eles, no caso é um sujeito indeterminado, eles comentam o verbo e aí falta o que eles comentam, né? O objeto direto. O complemento é o objeto direto, já que não tem preposição, então teremos o objeto direto. Próxima. Estou, eu estou, sujeito, verbo, eu estou, certa é o complemento, e aqui o traço antes do que, você pode perceber que nós temos uma preposição de nascendo de um complemento, então ela é completiva nominal. Completiva nominal bem facinho, ela forma um SVC e tem a preposição nascendo de um complemento. Eu nunca precisei, sujeito, verbo, sujeito oculto aqui, né, desinicial, eu nunca precisei de, aí a gente traz um traço aqui, a gente vê de onde nasce essa preposição, ela nasce do verbo. Então, o que está faltando é o complemento, que é justamente o objeto indireto, logo essa é a objetiva indireta. Informei-a de que, no caso, eu é o sujeito, informei-a, verbo, e aqui, de que já conquistei novas amizades. Aqui, fazendo uma análise básica, ó, a gente faz o traço antes do que, vê de onde nasce o de e vê que ele nasce do verbo. Logo, o que está faltando é o complemento, que é o OI, o objeto indireto, então ela é objetiva indireta. Próxima. É, começando já do verbo, possível complemento, e o que está faltando é o nosso sujeito, que comunicassem sobre políticos, subjetiva. De novo, é verbo, possível complemento, traço no que é o que está faltando, é o sujeito. Então, subjetiva também. Alberto, Alberto é o nosso sujeito. Afirmou é o verbo, e está faltando um complemento. Como aqui, que eram três. Como aqui não tem preposição, só pode ser um objeto direto, ela é objetiva direta. Aqui, começando o verbo de novo, é necessário é nosso complemento, não tem preposição, só tem o que. Logo, o que está faltando é o sujeito aqui, ó, e o sujeito vai ser que eles limpem o chão. É necessário isso,
que eles limpem o chão. Isso é necessário, subjetivo. Eu é o sujeito, estimo é o verbo, e aí está faltando um complemento aqui. Complemento sem preposição, que é o objeto direto, objetiva direta. Vamos lá. Ela, sujeito, gosta. Gosta é o verbo. Aí nós temos o traço antes do que, está faltando o complemento. A gente vê que essa preposição ela nasce de um verbo aqui, logo o complemento é um objeto indireto e essa é uma oração objetiva indireta. Tenho, sujeito é eu, verbo é tenho, complemento é certeza, e aqui nós temos um de antes do que, ó, que nasce do complemento, logo essa é completiva nominal. O melhor é o nosso sujeito, nós temos um verbo de ligação como verbo, e aí nós temos o que? E o que vem depois do verbo de ligação é justamente o predicativo. Logo, essa é predicativa. O meu desejo é o sujeito, era nosso verbo de ligação, e logo depois já tem o que? Logo, essa oração depois do verbo de ligação, ela é um predicativo, oração predicativa. A solução mais viável é o nosso sujeito. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. E depois nós temos o verbo de ligação. E depois o que? Logo, isso daqui é o que está faltando, que é o predicativo, oração predicativa. Suponho, eu suponho o sujeito, suponho é o verbo, aí já tem o que aqui. O que está faltando é o complemento, complemento sem preposição é o objeto direto, então é objetiva direta. Ninguém desconfiava, ninguém já é o nosso sujeito. Desconfiava é o verbo, e aqui nós temos uma preposição antes do que. Essa preposição nasce do verbo desconfiava, logo esse complemento que está faltando é um objeto indireto e ela é objetiva indireta. Chegamos, nós chegamos, sujeito, verbo chegamos, a conclusão é o complemento, e aqui nós temos uma preposição antes do que nasce do complemento, logo essa é completiva nominal. Próxima. O problema é o sujeito, nós temos o verbo de ligação é, e depois do verbo de ligação já temos o que não confio em você, que é o predicativo, logo ela é predicativa. O barulho não permite, o barulho é nosso sujeito, não é só um adjunto adverbial de negação, permite é o verbo, e depois já tem o que. Como não tem preposição, eu já suponho que essa daqui é um objeto direto e ela é objetiva direta. Decidiram-se que as mercadorias seriam vendidas. Olha, decidiram-se. Aqui é interessante porque você pode classificar, eles decidiram-se, não funciona dessa forma. Aqui, nesse caso, esse se, ele não faz parte do verbo decidiram. Esse se, ele vai ser uma partícula apassivadora. Então, esse verbo está na voz passiva. Então, para a gente fazer a classificação dessa frase, a gente tem que mudar a voz passiva dele. A gente tem que colocar, foi decidido. Decidido. Perfeito, meu decidido. Beleza, está idêntico decidido aqui. Foi decidido. Eu transformei isso no verbo ser, no mesmo tempo, e coloquei o verbo que a gente está usando no particípio. E aí foi decidido que as mercadorias seriam vendidas. Aqui nós temos começando com o verbo de ligação. Nós temos aqui o complemento e o que está faltando é o sujeito. Então, essa é subjetiva. Essa é mais complicadinha, né? Eu tive que desfazer essa voz passiva sintética e transformá-la numa voz passiva analítica para descobrir isso. 40. Queremos, nós, sujeito, verbo queremos. Queremos isso. Não tem preposição, então é um objeto direto, logo ela é objetiva direta. Desejo, eu desejo, sujeito. Desejo, verbo. Eu desejo que? Eu desejo isso, que é um complemento, já é um objeto direto, porque não tem preposição, e é objetiva direta. Sabe-se que você é a líder da turma. Aqui, de novo, nós temos uma forma passiva sintética, S de sintética aqui. Não é um verbo pronominal que nem o lembro-me. E agora a gente tem que transformar numa analítica. Então, sabe-se, então é sabido, verbo ser, mais o verbo no particípio. Aí esse daqui funciona como nosso verbo, esse aqui funciona como nosso complemento, e o que falta é justamente o sujeito do SVC. Então, essa é subjetiva. Geralmente, quando for nessa estrutura, ela será subjetiva. Vamos lá. Desejo que eu,
sujeito, desejo, verbo, desejo isso, que você tão logo regresse ao trabalho. Isso daqui é o nosso objeto direto, logo ela é objetiva direta. Espera-se que melhores dias hão de vir. Aqui, ó, de novo, ó, uma voz passiva, sintética, e a gente tem que transformá-la em analítica. Espera-se, é esperado que melhores dias hão de vir. Logo, nós temos o verbo, nós temos o complemento e o que está faltando é isso aqui que é o sujeito, então ela é subjetiva. Disseram que as provas seriam canceladas. Aqui nós temos um sujeito indeterminado, é o eles disseram, aí o verbo. Disseram o quê? Disseram isso. Objeto direto, sem preposição. Objetiva direta. Tenho a certeza, eu é o sujeito, verbo é o tenho. A certeza é o nosso complemento. E aqui ó, nós temos o que e um dia que nasce do complemento, completiva nominal. É certo, já temos o verbo, nós temos o complemento, e o que está faltando é justamente o sujeito, então é subjetiva. É certo isso, que todos iremos vencer. Isso é certo. Só te peço isso, que tenhas calma. Aqui, ó, aquela estrutura que eu disse que é da apositiva. O padre sujeito. Quer é o verbo. O que ele quer? Ele quer o complemento, que é o objeto direto. Então, essa é a objetiva direta, que todos participem da celebração. Vamos lá. Sei que, eu é o nosso sujeito, o verbo é o sei, e aí nós temos, o que está faltando é justamente o complemento. Como não tem preposição, o complemento é um objeto direto, e aqui essa primeira frase, eu sei que não tenho tempo, vai ser objetiva direta, mas aqui nós temos uma outra frase, mas tenho fé em que conseguirei finalizar. Nós temos esse que e nós temos esse outro que aqui. Então, tenho fé é eu tenho fé. Então, eu é o sujeito, o verbo é o tenho, fé vai ser o nosso complemento, né? O que eu tenho? Eu tenho fé. Fé é o complemento do tenho. Aí nós temos o que e nós temos uma preposição antes de um complemento. Logo, essa aqui é completiva nominal. Você tem que entender que aqui nem sempre vai vir um de preposição. Pode ser qualquer preposição, geralmente as preposições essenciais. Vocês lembram das preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, por, per, sem, sobre, trás. Pois é, qualquer uma dessas pode aparecer aqui antes do que. Se ela tiver nascido de um nome, vai ser completiva nominal. Se ela tiver nascido de um verbo, ela será objetiva indireta. E é isso. Até a próxima.